ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov na EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e te convido para essa entrevista de hoje com a nova ministra do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Paulistana Fernanda Machiavelli tem 42 anos, é gestora federal da carreira de especialista em políticas públicas com mais de 13 anos de atuação no governo. É doutoranda, mestre em ciência política e graduada em ciências sociais pela USP. Teve formação complementar na Harvard University. Ao longo da carreira, ocupou cargos estratégicos no governo federal, incluindo a Secretaria-Geral da Presidência. Também atuou no setor privado, em organismos internacionais, e antes de ser a primeira mulher a comandar a pasta do desenvolvimento agrário, atuou como secretária executiva da pasta ao lado de Paulo Teixeira. Bem-vinda e bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando aqui esse Bom Dia, Ministra. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você. Já que a gente falei aqui que a senhora é a primeira mulher a ocupar a pasta, queria saber um pouco, ministra, sobre as mulheres na agricultura familiar, né? Queria saber como é que as mulheres estão na agricultura familiar. Me parece que as mulheres comandam a agricultura familiar, né? Estão em maioria, e queria saber um pouco das políticas voltadas especialmente para elas, por favor. Então, promover a autonomia econômica das mulheres rurais tem sido um grande esforço que nós estamos empreendendo no governo federal. Desde a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no início de 2023, nós colocamos as mulheres rurais como pauta prioritária. E desde então, nós tivemos avanços muito substantivos. O Programa de Aquisição de Alimentos, que foi um dos primeiros reconstruídos, já tem hoje 62% das compras feitas de agricultoras familiares. Além disso, no crédito rural, que foi um grande esforço de ampliar a participação das mulheres dentro do crédito, nós conseguimos fazer com que hoje as mulheres sejam 57% das tomadoras de crédito no Pronaf-B, que é o microcrédito rural. Isso foi um passo muito importante feito a partir de redesenho das políticas públicas. O que nós fizemos mais especial, Karine, para isso, foi separar o limite de crédito das mulheres do limite de crédito da propriedade, para que elas pudessem escolher o que iriam produzir. Isso fez um boom no acesso ao crédito. Além disso, só para, assim, nessas últimas 3 safras, foram 43 bilhões financiados por mulheres rurais. E nós avançamos também nas outras agendas, que é o apoio à organização produtiva e econômica das mulheres rurais e um programa chamado Cidadania e Bem Viver, que chega nas comunidades rurais para garantir o acesso a toda a documentação civil, que ainda é um desafio nas comunidades rurais. E agora, na segunda-feira, nós ainda lançamos uma lavanderia coletiva agroecológica gerida por mulheres rurais em um assentamento da reforma agrária, que é um dos passos da nossa política de cuidado, que é fortalecer as mulheres. Não foi só isso, né? Eu posso ficar aqui falando muito tempo de tudo que a gente tem feito para fortalecer a agenda das mulheres rurais. Acho que um dos passos que também eu tenho muito orgulho de dizer foi a ampliação das mulheres no acesso à terra. Só para você ter uma noção, até 1988, as mulheres que não tivessem um marido sequer podiam acessar um lote da reforma agrária, as mulheres chefes de família. Hoje nós damos prioridade para elas e 57% dos títulos já estão em nomes de mulheres, né? Os títulos que foram emitidos recentemente. Então, são vários avanços para fazer com que as mulheres tenham autonomia econômica e que elas possam não ser só a base da produção, mas que elas possam estar no processo decisório das cooperativas, das associações,
associações, dos sindicatos, das propriedades e também participando da vida política. Ministra, só para a gente concluir essa primeira pergunta, a senhora disse que as mulheres estão em maioria na agricultura familiar. Houve uma migração, porque isso, a gente, na cabeça ainda de muita gente, isso é uma atividade muito ligada aos homens, né? O que aconteceu que atraiu tantas mulheres para essa produção? Então, estatisticamente, o número de mulheres rurais nas propriedades ele é equilibrado. O que acontece é que as mulheres estão mais presentes na produção dos alimentos diversificados que chegam na nossa mesa. Perfeito. Então, enquanto a agricultura empresarial ela está focada em mais ou menos 5 variedades de grãos, além das carnes, a agricultura familiar, só no programa de aquisição de alimentos, compra mais de 400 variedades de alimentos. Então, esse prato diversificado, colorido, que está hoje na nossa mesa, que desde que o Brasil voltou a ter segurança alimentar, saiu do mapa da fome, tem cada vez mais oferta abundante de alimentos na mesa das famílias. Essa comida variada é produzida prioritariamente por mulheres que têm os seus quintais produtivos, por exemplo. Um outro programa que nós lançamos no governo federal. Ele foi uma reivindicação da Marcha das Margaridas. Nós criamos esse programa, que é um apoio à estruturação da produção ali em volta da casa, que é a criação dos animais, plantas medicinais, produção variada de alimentos. Já são 103 mil quintais que nós estruturamos para as mulheres. E é uma alegria chegar num quintal e ver o orgulho que as mulheres sentem da sua produção. Então, é mais ou menos, vamos dizer assim, é como tem sido o avanço das mulheres na garantia da nossa segurança alimentar. E isso, acho que é bom falar que acontece de forma concomitante. As mulheres rurais têm uma sobrecarga de trabalho, sabe? Porque ao mesmo tempo que elas estão no quintal produzindo, elas estão cuidando de todo o trabalho reprodutivo. E isso a gente também tem trabalhado para avançar, para que as mulheres tenham acesso ao bem viver, né? Como a gente fala, que é um conjunto das ações do governo federal para estruturarem e darem qualidade de vida. E um dos passos que a gente acha que é pouco importante para quem está no urbano, mas é fundamental para quem está no rural, é o acesso a máquinas e equipamentos. Com certeza. Se a gente aqui no urbano quer ter a máquina de lavar, porque isso poupa o nosso tempo, lá no rural elas querem ter a lavanderia coletiva, mas elas também querem ter a roçadeira, as máquinas que economizam o tempo e reduzem a penosidade do trabalho no campo, avançam com tecnologia, aumentam renda e produção. E a gente tem feito um trabalho também muito grande nesse sentido. E vamos falar muito sobre isso ainda hoje, mas eu já quero começar a viajar o país. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos direto lá para Piracicaba, vamos a São Paulo, vamos para a Rádio TV Metropolitana, porque o Danilo Teles já está com a gente nessa manhã. Oi, Danilo, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você. Bom dia, ministra Fernanda, bem-vinda também. Bom dia aos colegas jornalistas e a quem acompanha agora ao vivo por toda a rede de rádio, TV do Canal Gov. Ministra, aqui em Piracicaba, bom, a senhora paulista, a senhora sabe que Piracicaba, interior de São Paulo, essa questão do agro é muito forte também, né? Bom, ministra, nós estamos acompanhando um crescimento expressivo no número de contratos do Pronaf A e B, voltados aos produtores de menor renda e assentados também, né? E um outro ponto também, ministra, é um incentivo especial com juros reduzidos para a produção do arroz, do feijão e da mandioca, né? Dito isso, ministra, na prática, né, como é que o Ministério está trabalhando para que o sistema bancário consiga reduzir a burocracia e garanta, de fato, né, que os recursos cheguem mais rápido à ponta, especialmente para quem nunca teve um acesso a um crédito antes, nem sabe como pedir esse crédito? E também, ministra, o Ministério está com alguma expectativa aí em relação ao impacto dessas medidas no preço final da cesta básica para o consumidor, vamos dizer aí, a médio a longo prazo? Ministra, bom dia. Bom dia, Danilo, é uma satisfação estar falando aqui com os ouvintes da Rádio TV Metropolitana. Então, como você mencionou, nós avançamos muito no acesso ao Pronaf B, que é esse microcrédito, e no Pronaf A, que é aquele que é voltado para assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas. Mas o avanço foi geral. Só para você ter uma dimensão, o volume de crédito contraído nesses últimos safras, entre 23 e 26, quando a gente compara no período anterior, entre
entre 19 e 22, mais do que dobrou o volume de crédito. O número de pessoas que passaram a ter acesso ao crédito rural na agricultura familiar subiu em mais de 30%. Então, a gente está tendo uma ampliação muito significativa. Na região sudeste, subiu 114%, ou seja, também mais do que dobrou o volume de crédito contraído. Então, nós temos conseguido avançar. Isso em parceria com as instituições financeiras, os bancos públicos. Em Piracicaba, o Banco do Brasil é um banco que impulsiona bastante o crédito, mas nós temos um conjunto de instituições financeiras que trabalham com o crédito rural. No Nordeste, o Banco do Nordeste, no Norte, o BASA, além do Banco do Brasil. Nós temos todo o sistema cooperativo bancário, Sicob, Sicredi, Cressol, Banrisul, enfim, uma série de bancos que operam o crédito rural e que têm sido muito importantes para fazer com que a gente possa dar esses passos significativos. E isso se refletiu na medida que a gente reduziu os juros para a produção de alimentos. Hoje são 3% a taxa de juros para quem quer produzir arroz, feijão, mandioca, etc. E se for produção agroecológica, são 2%, nós conseguimos também contribuir para essa estabilização do preço dos alimentos, né? A gente viu que a inflação de alimentos reduziu, né, que a gente tem conseguido controlar essa volatilidade dos preços. Isso, claro, se deve à política de crédito, mas também a outras estratégias utilizadas, como a retomada, por exemplo, da formação de estoques pela Conab e outras estratégias complementares. Então, dessa forma, a gente tem garantido não só o aumento da produção, mas preços acessíveis para a população que volta a se alimentar com uma comida de qualidade produzida pelos homens e mulheres do campo. E de São Paulo a gente vai a Pernambuco, vamos a Caruaru, vamos a CBN Caruaru, porque o Antônio Marcos está com a gente também. Bem-vindo, querido. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, o processo de famílias, né, negociando suas mercadorias nas feiras agrícolas, na Feira da Agricultura Familiar, ela tem crescido bastante, né? Um exemplo é aqui Caruaru, que conta hoje com 4 feiras nessa área, né? Daí eu pergunto, né, de que forma o governo federal, através do Ministério aí do Desenvolvimento Agrário, busca expandir esse apoio a essas famílias, ministra? Uma série de ações. Eu mesma já estive aí 2 vezes em Caruaru para presenciar a força da produção dessa região que reúne a agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, enfim, de fato muito marcante a produção que tem acontecido aí na região. O que a gente tem feito? Eu mencionei o microcrédito. O microcrédito, ele hoje tem uma força muito grande na região de Pernambuco. Aí a gente está falando de taxas de juros de 0,5%. E quando a gente começou o mandato, Antônio, Marcos, nós tínhamos um limite de crédito de R$6.000 por família. Então, o ticket médio aí no Nordeste era muito baixo, né? O que tinha rodando de volume de crédito aí, ficava pressionado por esse limite do microcrédito. Hoje, somando o microcrédito da família, que são R$12.000, mais o microcrédito que pode ser acessado pelas mulheres, R$15.000, mais o que pode ser acessado pelos jovens, R$8.000. Se for um quintal produtivo, R$20.000. Se for uma produção agroecológica, R$20.000. E ainda a decisão do nosso presidente de destinar a possibilidade do crédito rural, R$5.000 para a construção de banheiros ou reforma de banheiros, para garantir que todas as famílias no semiárido tenham acesso a um equipamento sanitário, isso já dá mais de R$50.000, dá R$53.000 no limite para cada família. Aumentou, quase triplicou o volume de crédito na região Nordeste. Então, a gente está falando de um aumento muito expressivo de recursos que estão rodando nessa região. E aí eu ainda destaco outras ações. Eu mencionei o Quintais Produtivos, que tem sido uma marca, né, das ações que tem acontecido para a estruturação produtiva. Nós temos também o fortalecimento do processo de acesso à terra, o crédito fundiário, que são mais de 5.000 famílias que acessaram terra por meio disso, além das 230.000 famílias que acessaram o Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, tem um conjunto de ações que estão estruturadas e que estão chegando nos territórios rurais. Junto com o programa de compras públicas, acho que ele é muito forte aí em Caruaru também. A reforma agrária, as cooperativas, elas fornecem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, hoje, eu tenho muita alegria de dizer que tem um conjunto de políticas públicas potencializando o trabalho da agricultura familiar em todo o semiárido. E a novidade para você é a seguinte: o presidente Lula assinou um decreto recentemente que criou a estratégia de adaptação
da agricultura familiar no semiárido, uma adaptação climática. E ele é dentro do programa Garantia Safra. Então, nós vamos soltar agora um edital que deve ter o valor de cerca de 300 milhões de reais. Nós estamos submetendo essa proposta ao Conselho Gestor do Garantia Safra para financiar o processo de adaptação climática nas propriedades do semiárido. Então, aí em Caruaru, todo mundo que está por aí que precisa de irrigação, que precisa de um quintal produtivo, precisa de uma cisterna, enfim, alguma tecnologia social para fortalecer a sua produção, vai poder contar com o apoio desse programa, desde que esteja aderido ao programa Garantia Safra. Se você chegou agora, fica com a gente. Hoje a gente está conversando com a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Ministra, lá de Pernambuco a gente segue para Goiânia. Vamos lá para o portal Mais Goiás, porque o Felipe Cardoso está com a gente também. Oi, Felipe, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. É um prazer estar falando aqui com vocês, com toda a audiência. Ministra, a gente sabe que o Brasil, né, como um todo, é um país muito extenso, consequentemente muito diverso, né? E cada região tem as suas características, as suas peculiaridades. Em Goiás, especificamente, a gestão dos últimos 7 anos do governador Ronaldo Caiado e agora do governador Daniel Vilela, que assumiu, sempre defendeu que era preciso levar a mão forte do governo às pessoas e à vida no campo, né? E eu queria saber da senhora se essa mão forte do governo, no seu ponto de vista, foi suficiente ao longo dos últimos 7 anos para reverter os quadros, né, de dificuldade do Estado, e também quais são os desafios que ainda precisam ser enfrentados aqui em Goiás e na região centro-oeste como um todo, né, que está localizada aí e se situa no coração do Brasil. Felipe, de fato, o Estado, por meio do governo do Brasil, tem atuado fortemente para fortalecer a agricultura em todo o nosso país, né? Tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar tem recebido um apoio muito importante do governo do Brasil. Nós apresentamos recordes de crédito rural nas duas modalidades, tanto para a agricultura empresarial quanto para a agricultura familiar. E aí em Goiás, sem dúvida, a produção segue abundante, as safras têm sido recordes, nós temos alcançado recorde em cima de recorde. Para a agricultura familiar do estado de Goiás, as ações também avançaram de forma significativa. Então, nós mencionamos aqui a oferta do crédito rural, mencionamos aqui os programas de compras públicas e também a assistência técnica e extensão rural, que têm sido muito importantes também para estruturar a produção. Na região centro-oeste, nós aumentamos em 47% a oferta de crédito, por exemplo. Além disso, nós estamos trabalhando de forma muito forte para fazer aumentar o acesso a maquinários e implementos agrícolas, como eu tinha mencionado. Então, foram 35 bilhões financiados em maquinários e implementos, isso que é tão importante para aumentar a produtividade da produção rural. E agora, uma das grandes agendas que tem sido impulsionadas é a migração de uma produção baseada em insumos químicos para insumos biológicos. E Goiás também é uma referência nisso, né? Nós estamos caminhando para a produção de bioinsumos com avanços muito importantes também construídos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, que, aliás, é a grande mentora e parceira nossa no programa chamado ProSemeia, que é um programa de extensão universitária em que nós levamos agrônomos em formação e profissionais agrônomos para assentamentos da reforma agrária da região e de todo o Brasil, para que eles possam, ao mesmo tempo que se fortalecem na sua formação profissional, eles também levam o conhecimento da ciência para assentados da reforma agrária e trocam com eles, com jovens dos assentamentos, esse conhecimento sobre a produção de alimentos. Então, tem uma série de ações em curso que vão desde o fornecimento do crédito, passando pela assistência técnica, a migração para o uso de bioinsumos, até a extensão rural, que são peças-chave para que a gente possa ter um campo próspero, que tem renda e capacidade produtiva para fornecer alimentos para todo o Brasil. De Goiânia, a gente segue cruzando o país, vamos embora para a Bahia, vamos à Vitória da Conquista, para a Rádio Band FM. Ana Carolina Bastos, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia a todos que nos acompanham. Então, ministra, aqui no sudoeste da Bahia, especialmente na minha região, que é a Vitória da Conquista, nós temos uma presença muito forte da agricultura familiar, principalmente com café, com a mandioca e com hortaliças.
Diante das oscilações térmicas recentes e dos custos de produção, quais políticas públicas o Ministério tem priorizado para garantir renda e estabilidade para esses produtores? Justamente, né? Já estávamos falando que a atividade agrícola ela é naturalmente uma atividade de risco, mas num contexto de mudanças climáticas, esse risco é majorado. E por isso nós temos tido uma grande preocupação em criar todo um arcabouço institucional para apoiar os agricultores e agricultoras familiares. Eu falei do programa Garantia Safra há pouco, né? Que é um programa que, quando há uma perda de safra, uma perda de produção pelo agricultor familiar, principalmente na região do semiárido, ele recebe um apoio financeiro para que ele não fique sem renda. No âmbito desse programa Garantia Safra, nós criamos essa estratégia de adaptação climática, que vai agora financiar a adaptação das propriedades a esse contexto de estiagem, para que a gente possa cada vez mais conviver bem com a seca. Então, nós já temos hoje o programa 1 milhão de cisternas, onde você vai, no interior da Bahia, por exemplo, você vê cisternas de primeira água, cisternas de água de segunda água, ou cisterna para produção também instaladas. Essas são tecnologias sociais que ajudam a convivência com o semiárido e junto com elas vão chegar agora outras tecnologias por meio desse programa de adaptação. E isso se soma a um conjunto de ações que têm sido feitas para garantir que o agricultor familiar tenha renda e produtividade, que tenha bem viver e prosperidade no campo brasileiro. Ministra, quero aproveitar que a senhora está falando em adaptação. Ontem esteve aqui o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e ele dizia que esse ano está previsto o El Niño muito forte, né, que vai trazer chuva para a região sul, muita chuva e muita seca para outras regiões. Esse plano de adaptação, ele é suficiente já ou outras medidas também precisam ser tomadas para essa mudança climática, né? Às vezes a gente tem secas muito severas, chuvas muito severas, né? A Conab, né, compra a produção. Queria saber um pouquinho sobre isso. Como é que está se preparando para esse ano diante desse cenário aí? Isso, exatamente. Junto com o Ministério do Meio Ambiente, nós criamos o Plano Clima setorial específico para a agricultura familiar. Isso foi uma inovação que a gente fez em parceria, né, sob a liderança da ministra Marina, que vai ter continuidade agora sob a liderança do ministro Capobianco. E aí, nesse plano, já estão previstas algumas ações. A menção sobre o programa de formação de estoques da Conab é muito importante. Nós temos lá duas ações que eu ressaltaria. O primeiro é a formação de estoques, que, por exemplo, tem nos garantido acesso ao preço do arroz acessível. Quando nós tivemos aquele evento climático no Rio Grande do Sul, o preço do arroz disparou. Por quê? Porque a produção do arroz se concentra muito fortemente na região do Rio Grande do Sul. O que nós fizemos na sequência? Lançamos contratos de opção, compramos arroz, garantimos preço mínimo para estimular a produção do arroz e estimulamos a produção nas várias regiões do país com o programa Arroz da Gente, que levou maquinários e adaptação. Para quê? Para que a sociedade brasileira não fique dependente de um único estado para produzir algum insumo que é tão importante, algum produto que é tão importante na alimentação e na nossa cultura alimentar. Isso é uma das estratégias. Hoje a gente tem estoque de arroz, hoje a gente tem estoque de milho, hoje a gente tem estoque de trigo. Enfim, a gente formou estoques para justamente quando faltar o produto, nós possamos ofertá-lo e dessa forma não só garantir o abastecimento, mas também reduzir a volatilidade dos preços que é ocasionada em eventos climáticos. E tem um outro programa que dialoga com Goiás e que dialoga com a Bahia, que é a venda de milho em balcão. Então a gente compra o milho que é produzido lá no Centro-Oeste, em Goiás, e a gente leva para a região Nordeste quando existe uma estiagem. A gente vende esse milho a um preço menor. Para quê? Para aquele produtor criador de animais, né, que cria galinha, que cria, enfim, possa comprar esse milho e garantir a sua produção. Então, a gente também tem essa estratégia que é liderada pela Conab, implementada por ela, que é justamente para não fazer com que uma estiagem no semiárido, na região Nordeste, impacte nos preços e dificulte o acesso ao alimento saudável pela população. Maravilha, ministra. Malu, me ajuda. Vamos agora para Belo Horizonte. Vamos dar as boas-vindas aqui para o Jornal Diário do Comércio. O Leonardo Leão participa pela primeira vez com a gente. Leonardo, bem-vindo. Não estamos ouvindo o Leonardo.
Enquanto isso... Perdão. Pronto, apareceu. Oi. Tudo bem, Leonardo? Bom dia. Perdão, muito obrigado. Bom dia, ministra Fernanda. Bom dia, Karina. Bem, eu queria, né, que, se possível, né, vocês poderiam falar um pouco sobre a questão envolvendo o Plano Safra, né, porque a pergunta que eu queria fazer também envolve, né, a questão da agricultura familiar. Eu queria, se você poderia falar um pouco sobre qual a expectativa, né, em relação aos recursos, né, para a agricultura familiar no Plano Safra, né, 2026-27, e também se há alguma prévia de valores e quais serão as principais linhas de créditos, né, crédito para esse setor. Opa, ele quer o spoiler completo, ministra. Vamos lá, vamos a ele. Muito bem, Leonardo. Leonardo, você sabe que Minas Gerais é o segundo estado com maior presença da agricultura familiar, né? Produção de café e de tantos outros itens tão importantes no nosso consumo da cultura alimentar brasileira, são produzidos pela agricultura mineira. E para o Plano Safra, nós estamos agora começando esse processo de elaboração das medidas. Como que ele acontece? A gente escuta todas as demandas dos bancos, demandas dos movimentos sociais, as demandas dos sindicatos, das organizações da agricultura familiar, quais são as dificuldades de acesso, quais são os desenhos das linhas, e a partir disso a gente formula as propostas do Plano Safra. E o nosso desafio é sempre isso, fazer o maior Plano Safra da história. E não só isso, eu quero fazer também o melhor Plano Safra da história. E para isso, nós estamos trabalhando de forma firme. A ideia é que a gente consiga, né, manter as taxas de juros. Vou trabalhar muito para isso. Claro que isso tem uma negociação com a equipe econômica, tem todo um trabalho que é feito, mas com a previsão, né, do Boletim Focus de redução da taxa de inflação nesse ano, é possível ter essa expectativa que nós vamos continuar com taxas muito baixas para a produção de alimentos, para a produção agroecológica, para a produção orgânica, ampliando o acesso ao crédito em todas as regiões do nosso país, reduzindo as desigualdades regionais, ampliando o acesso por jovens, por mulheres e principalmente financiando esse aumento tecnológico, esse avanço tecnológico na agricultura familiar. Essas são as nossas perspectivas e mais para frente a gente volta aqui para contar o detalhamento do nosso Plano Safra, que certamente nosso presidente Lula vai garantir que será, mais uma vez, um Plano Safra histórico. É isso, já que estamos falando de Plano Safra, ministra, Plano Safra que é lançado sempre em junho, de junho a junho, né? 26, 27, de junho de 26 a junho de 27. E o Plano Safra 25, 26, ministra, como é que a gente pode fazer um balancinho rapidinho de como é que tá? Podemos, sim. Como eu mencionei, né? Nós avançamos, estamos muito felizes, porque nós disponibilizamos 78 bilhões em crédito. Nós conseguimos aumentar de uma safra para outra 500 mil operações bancárias, então foi um avanço muito substantivo. O que quer dizer que mais agricultores e agricultoras familiares estão conseguindo superar as barreiras do acesso e contrair o crédito. E isso é renda, e renda é produção, produção é aumento de oferta é preço acessível, e é renda no bolso do agricultor e da agricultora. Então, nós estamos muito contentes com esses resultados. Também eu mencionei o Mais Alimentos, que é o programa que financia máquinas e tecnologias para a agricultura familiar, tem alcançado recorde em cima de recorde. Isso tem segurado a produção industrial de máquinas e implementos. Hoje, se você vai falar com a indústria de máquinas, eles vão dizer que quem tem conseguido impulsionar aumento de vendas é a agricultura familiar, que está comprando mais trator, mais implemento agrícola. Isso também tem sido um resultado muito importante. E as nossas linhas sustentáveis, né? Porque nós criamos uma série de linhas que nós chamamos de linhas da sustentabilidade. Então, hoje a gente tem Pronaf Floresta, Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia. E essas linhas têm avançado e isso tem nos deixado muito satisfeitos. Por exemplo, Pronaf Agroecologia, Pronaf B, nós já impulsionamos mais de 50 mil operações. Pronaf Quintais, 27 mil operações, que são pessoas que não acessavam crédito, que passaram a acessar o crédito e agora estão fazendo implementação de produção de alimentos. Então, esse é um Plano Safra que, mais uma vez, conseguiu bater os recordes no acesso, no volume de recursos, mas também aumentou em muito o número de beneficiários, o que nos deixa muito satisfeitos. E isso tem a ver, Karine, com o resultado do nosso programa Desenrola Rural. Ah, sim. Nós lançamos no ano passado esse programa que era para ajudar os agricultores e agricultoras a renegociarem as suas dívidas.
Nós tínhamos um diagnóstico que tinha um número bastante expressivo de agricultores em situação de inadimplência, mas quando a gente olhava, 90% dessas dívidas eram inferiores a R$10.000. A gente falou, não, vamos contribuir então para que esses agricultores resolvam sua situação financeira e voltem a contrair crédito, voltem a produzir alimentos. E o resultado foi impressionante. 503 mil agricultores e agricultoras renegociaram suas dívidas, um volume de 23 bilhões foi renegociado. Essas pessoas voltam agora a estarem com seus nomes limpos, sua dignidade garantida, para que elas voltem, justamente sendo trabalhadores e trabalhadoras do campo, possam contribuir com a sociedade produzindo alimentos com apoio do governo do Brasil. Maravilha, vamos seguir então para Mossoró, vamos lá para o Rio Grande do Norte, vamos lá para a Rádio 95 FM, porque a Elisângela Moura está com a gente. Oi, Elisângela, um ótimo dia para você. Olá, bom dia, ministra, bom dia a todos os colegas. A ministra que esteve com a gente na última segunda-feira, ela esteve aqui em Mossoró para a entrega da primeira lavanderia coletiva e agroecológica, né, da América Latina, lá na comunidade de Mulunguzinho. Ministra, a senhora viu de perto, né, a força da mulher potiguar, né, na agricultura, né? E eu gostaria de saber da senhora, diante do que a senhora viu nessa entrega aqui na cidade de Mossoró, poderemos ter mais investimentos da sua parte daqui para a região, ministra? Bom dia. Bom dia, Elisângela. Foi uma grande alegria estar aí na cidade de Mossoró. Eu visitei esse assentamento Mulunguzinho e vi um assentamento com uma produção muito impressionante de alimentos, né? Visitei quintais produtivos, produção de caprinocultura, produção de ovinos, produção de galináceos, enfim, uma série de produções importantes feitas pelas mulheres, além das frutas, né? Que o Rio Grande do Norte é muito forte na produção de frutas, e lá tem de tudo, viu, Karine, nesse assentamento. Até uma agroindústria que produz polpas de frutas que vende para alimentação escolar. Tem uma cooperativa do grupo Mulheres Decididas a Vencer, mulheres muito incríveis, batalhadoras, que conseguiram estruturar sua produção e hoje têm renda e lideram a associação do assentamento. E ali nós fizemos a inauguração dessa lavanderia coletiva agroecológica. O que é isso? Para as mulheres dos assentamentos, ainda é um desafio essa atividade básica da vida, da reprodução da vida, que é lavar as roupas, né? Então, muitas delas não têm acesso, aliás, a maioria delas não tem acesso a uma máquina de lavar roupa. E essa atividade acaba acontecendo manualmente, levando tempo, vai até... tem todo um deslocamento das mulheres juntas para fazer o processo da lavagem da roupa. O que nós fizemos? Instalamos ali uma lavanderia coletiva, máquinas industriais. Essa lavanderia vai ser gerida por essa associação de mulheres. Lá dentro tem uma brinquedoteca para as mulheres deixarem as crianças enquanto estão lavando a roupa. Lá dentro tem um espaço para elas se encontrarem e, enfim, discutirem suas questões da vida comunitária. E, dessa forma, elas vão conseguir gerar renda e também fazer um serviço comunitário para aquelas assentadas e assentados. Então, era uma grande celebração que hoje esse tempo que é destinado para lavar a roupa manualmente agora vai poder ser economizado porque tem essa lavanderia coletiva instalada. Isso faz parte de uma política de cuidados, a política nacional dos cuidados. Porque a compreensão é que a atividade do cuidar, ela tem que ser, sim, compartilhada entre homens e mulheres, a família, mas também com o Estado e com a sociedade. Ela não pode sobrecarregar somente as mulheres, e isso impedindo que elas possam também fazer outras atividades de autocuidado e outras coisas que são muito importantes na nossa vida. Então, agora o Estado entra lá para dar esse apoio, elas estavam muito felizes, e essa é a primeira de muitas, né? De muitas lavanderias que vão poder ser geridas por associações de mulheres e, como eu falei, gerando um impacto muito importante na vida de cada uma delas. Agora eu quero saber qual que é a diferença de uma lavanderia convencional para uma lavanderia agroecológica. Excelente. É porque lá nessa lavanderia eles vão utilizar energia solar para fazer a máquina funcionar. A água dessa lavanderia ela vai ser reutilizada, então ela tem todo um processo de tratamento, de filtragem para que ela seja utilizada na produção, né? Isso inclusive está em testagem com a universidade apoiando para eles fazerem todos os testes, e dessa forma, portanto, ela economiza energia, economiza água e, portanto, tem um custo muito menor para a própria associação. Então, essa é a diferença da nossa lavanderia, e além disso ela é coletiva, né? Ela vai poder ser usada por toda a comunidade. Explicadíssima a Universidade do Semiárido, que está nessa parceria aí da lavanderia
agroecológica. Ministra, vamos embora fechar essa primeira rodada com o Rio Grande do Sul. Vamos lá para a Rádio Oceano, porque o Leonardo Galbert está com a gente. Oi, Leonardo, bom dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra. Bom, a mecanização ela tem ganhado cada vez mais espaço dentro da agricultura familiar, né, ministra? Principalmente como uma ferramenta para aumentar a produtividade e reduzir o esforço físico no campo. Nesse cenário, eventos como a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias voltadas ao setor surgem como uma vitrine importante, né, de inovação e acesso a equipamentos adaptados à realidade dos pequenos produtores. Dito isso, eu queria saber como é que a senhora avalia a edição 2026 da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias voltadas para esse setor. Muito bem, excelente pergunta também, Leonardo, porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul concentra um parque industrial muito importante de maquinários e implementos agrícolas, é um estado que é muito mais mecanizado e tecnificado do que a média nacional, e o nosso ideal é conseguir fazer com que vários estados também sigam o exemplo, que a gente tem o mesmo nível de mecanização e tecnificação que hoje já existe no Rio Grande do Sul. E o que a gente quer fazer nesse sentido, né? A feira, ela foi um espaço para a gente dar visibilidade a esses maquinários e implementos adaptados à realidade da agricultura familiar. Nós estamos falando de pequenos tratores de 20 cavalos, 25 cavalos, até 70 cavalos. Conseguimos trazer também um conjunto de implementos que complementam, né, esse trator menor. Nós trouxemos uma série de tecnologias que foram desenvolvidas pela universidade, pela indústria, e premiamos os inventos. Fizemos um concurso que foi lindo, né, de trazer agricultores que inventaram equipamentos, tecnologias para resolver os seus próprios problemas e que agora, ao serem premiados, passam também a permitir que a indústria se inspire e que a gente possa ter essas tecnologias chegando a mais famílias no campo. A feira, ela teve mais de 4.000 agricultores e agricultoras participando lá em Campinas. Foi um momento muito importante de dar visibilidade para o impacto que as tecnologias podem ter na redução da penosidade do trabalho no campo e no aumento da produção e da renda da agricultura familiar. E a gente vai avançar, porque a nossa ideia não é só os maquinários, os equipamentos, a tecnificação da propriedade rural, mas que a gente também avance no acesso a tecnologias de bioinsumos, porque nós entendemos que esse é o caminho para que a gente possa ter menores custos de produção e especialmente mais saúde para o agricultor e para quem consome os alimentos. Ministra, fechamos aqui a nossa primeira rodada. Enquanto as rádios se preparam aí para a segunda, quero saber o seguinte: há 30 anos a gente teve o massacre lá de Eldorado do Carajás, né? E aí eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre a reforma agrária no Brasil, né? 30 anos se passaram daquele massacre, muita coisa mudou. A reforma agrária é um desafio muito grande ainda para o Brasil e queria saber como estamos. Não, nós, de fato, a concentração fundiária é um dos maiores desafios que hoje a gente tem no nosso território, né? Nós temos, por exemplo, a agricultura familiar, que corresponde a 77% das propriedades. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, ela ocupa apenas 23% da área agricultável. Então, a gente tem uma concentração muito grande de produção de alimentos numa área menor. E muitas famílias ainda aguardam a possibilidade de terem acesso à terra, para que elas possam produzir alimentos, viverem da terra, seguirem na produção, e dessa forma também a gente consegue aumentar a oferta de alimentos nas cidades. O que a gente tem feito, então, para avançar na reforma agrária? Desde 2023, teve todo o processo de reestruturação do INCRA. O INCRA estava totalmente desmantelado, Karine. Então, nós aumentamos os salários dos servidores, contratamos servidores, criamos todo o arcabouço institucional, o programa Terra da Gente, que é um programa de obtenção de terras para a reforma agrária. Melhoramos o processo de seleção de famílias que são assentadas na reforma agrária, e os resultados vieram. Foram 230 mil famílias que foram incluídas até agora no Programa Nacional de Reforma Agrária. São 27 mil novos lotes que foram disponibilizados para a reforma agrária. Nós investimos como nunca. Então,
dessas famílias que estão chegando para a reforma agrária, elas têm direito a um apoio, que é um crédito instalação, que chega na terra e recebe a terra nua. Então, elas precisam de um mínimo de suporte para elas conseguirem estruturar a produção. E nós investimos 1,7 bilhão nesse crédito, que é um crédito muito facilitado, que tem até 90% de desconto para quem paga em dia, porque é isso, é para quem estruturar, quem está saindo de uma situação de pobreza, né, está lá no Cade Único e passa a ter o acesso à terra. E além de avançar no processo de obtenção, de acesso à terra, nós garantimos a chegada das políticas públicas nos assentamentos. Então, a gente está falando do Programa de Compras Públicas, né, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje faz uma compra muito significativa, mais de 30% do PAA vem hoje da reforma agrária. Nós conseguimos também estruturar a assistência técnica com parcerias com as universidades, que hoje vão para os assentamentos fazer essa troca de conhecimentos, né, com os assentados e assentadas. Entramos com o programa Mais Gestão, que é um programa que ajuda a gestão das cooperativas da agricultura familiar, parte jurídica, parte de estruturação da produção, comercialização e até o marketing dos produtos, né, rótulos, etc. Então, entramos também com esse apoio à gestão das cooperativas e, dessa forma, temos avançado de forma muito significativa. Acesso a maquinários, enfim. Esses são passos que fazem com que nós possamos hoje ter uma situação de redução de conflitos fundiários, redução de mortes no campo, mas ainda há muito a avançar, porque nós reconhecemos que as famílias que estão acampadas, né, precisam ainda de um auxílio para conseguirem avançar, acessar a terra. A gente não quer um país onde nenhuma criança cresça debaixo de uma lona preta, onde todas as famílias que querem produzir, que dedicam sua vida para a produção de alimentos, tenham as condições para seguirem fazendo isso com dignidade. Sem dúvida, ministra, vamos embora para a nossa segunda rodada. Essa é a hora que a gente dá aquela corridinha, tá? Vamos bem rapidinho, que a gente tem aí 7 rádios para ouvir. Então vamos direto lá para a Rádio TV Metropolitana, Piracicaba, Danilo Teles. Ministra, ainda no mesmo tema que a Karine acabou de abordar com a senhora, essa questão de reforma agrária, gestão de terras é algo histórico no Brasil. A gente sabe que não é de hoje isso, né? Mas existe alguma meta de hectares a serem destinadas à reforma agrária de fato ainda esse semestre? E aí, ministra, também gostaria que a senhora comentasse rapidamente sobre a plataforma Terras do Brasil, né? E como essa ferramenta de transparência fundiária vai ajudar a prevenir conflitos no campo e garantir segurança jurídica, tanto para os assentados quanto para a própria conservação ambiental. Então, em relação à nossa meta, o Programa Terra da Gente estabeleceu uma meta de inclusão de 300 mil famílias no Programa Nacional de Reforma Agrária. Como eu comentei, a gente já está em 230 mil famílias, então vamos trabalhar para até o final do ano estarmos com 300 mil famílias incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária. E a gente tem feito uma série de ações, agora mesmo no mês de abril, saem mais decretos que destinam áreas para a reforma agrária, além do conjunto de compras que nós estamos fazendo, ações de adjudicação, que é conseguir terra de grandes devedores que pagam suas dívidas com terra, e essa terra é destinada para agricultores que hoje estão no Cade Único, em situação de pobreza, e que passam agora a ter acesso e apoio para fazerem a produção de alimento nessas áreas. Isso são as metas para a reforma agrária. Nós vamos seguir, então, trabalhando firmes para avançar e reduzir, então, a concentração fundiária, mas mais importante do que isso, garantir terra para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, porque esse governo, o governo do Brasil, apoia todos os trabalhadores rurais. E em relação ao Terras do Brasil, o que é isso? Além daqueles que querem ter acesso à terra, tem agricultores familiares que estão hoje em áreas que não estão regularizadas. Então, nós também o Terra do Brasil é justamente para fazer a regularização fundiária de quem já está numa área, produz, respeita as regras de preservação ambiental, mas não tem o seu título. Então, nós estamos hoje mapeando essas áreas, fazendo georreferenciamento e chegamos lá para fazer a regularização fundiária dessas pessoas. Esse é um grande desafio, mas é um desafio que nós estamos trabalhando cada vez mais para conquistar. Então, nós já fizemos um número de títulos, entregamos um número de títulos muito significativo, já superamos a meta que nós tínhamos inicial, mas queremos fazer ainda mais. Essa plataforma, então, ela vai permitir uma facilitação do processo de regularização fundiária e ela vai apoiar os estados
a também entrarem nesse esforço da regularização fundiária com recursos financeiros para que eles também nos ajudem a fazer esse georreferenciamento e dessa forma entregar o título de propriedade para quem está lá às vezes há anos, décadas, numa terrinha, um pequeno espaço, porque são só para pequenas propriedades, né, que o Terras do Brasil vai trabalhar e que até hoje não tem a sua titularidade e, portanto, não consegue acessar as políticas públicas que estão disponíveis para a agricultura familiar. De volta à CBN Caruaru, Antônio Marcos. Ministra, com essa meta aí de aceleração, né, para a entrega de títulos e assentamento de famílias, como é que a senhora pretende lidar com os gargalos burocráticos e também orçamentários do INCRA? Então, o que nós conseguimos avançar, Antônio Marcos, foi no seguinte: nós já contratamos mais de 700 servidores para o INCRA e vamos contratar mais um conjunto agora que está sendo, enfim, que são excedentes do concurso, né, que estão sendo chamados agora para compor a força de trabalho do INCRA. São, enfim, profissionais de várias áreas que estão fortalecendo a estrutura, né? Além disso, nós conseguimos também ampliar e muito o orçamento do INCRA. O INCRA voltou, quando a gente assumiu, tinha menos de 300 milhões de orçamento, agora para esse ano está com 1 bilhão e 200 de orçamento direto, mais 750 milhões desse crédito de instalação que vai ser implementado só nesse ano. E, além do mais, nós conseguimos essas outras várias estratégias de obtenção que são extra-orçamentárias. Então, por exemplo, a gente entregou agora uma área enorme no Paraná e pagamos essa área com precatórios, por exemplo. Fizemos outras áreas com adjudicação de grandes devedores, que eu mencionava, né? Devedores que pagam suas dívidas com a União, com terra, e essa terra é destinada. Então, nós criamos uma série de estratégias para complementar o orçamento do INCRA e, dessa forma, conseguir avançar na reforma agrária. E aí a gente tem tido passos muito importantes, né? Eu estou logo indo aí para Pernambuco para fazer mais entrega de 2 áreas, né? Que são da Comissão Pastoral da Terra, e assim, além das várias áreas que estão aí, acho que aí eu tenho mais um conjunto de áreas aí, mesmo no semiárido, para fazer essa entrega, e dessa forma a gente tem conseguido superar os desafios que de fato estavam colocados, né? Receber uma política pública e um órgão tão importante quanto o INCRA, que faz toda a gestão de terras, desestruturado, sem dúvida foi um desafio, mas esse desafio está superado e o INCRA voltou a ser a força que ele precisa ser num país com dimensões continentais. Ministra, vou aproveitar porque aqui tem uma palavra mágica que chama concurso. A gente tem uma audiência enorme do pessoal que fez concurso e eles ficam mandando direct, vão no YouTube. E aí, já que a senhora falou que vai chamar quantos? Já sabe, mais ou menos? O que a gente pode dizer aí para eles? Então, o INCRA, ele está chamando os excedentes, né, que a gente chama, né? Que é quando, o cadastro reserva? O cadastro reserva do concurso do CN1, que chamou, então, os concursados do INCRA. E o MDA também. Eu estou tão feliz, Karine, porque vão chegar agora o nosso concurso de agrônomos, economistas, né? São 70 que já estão selecionados e a gente está batalhando para chamar. Eles também vivem me escrevendo para a gente chamar os outros 70. Além disso, estão chegando os ATAs, né? Que eu não sei, acho que é analista técnico administrativo. Um conjunto de novos quadros que chegam com muita energia, com muito gás, querendo contribuir para o serviço público com esse espírito, o espírito do servidor, que é servir a sociedade, fazer a diferença, promover a transformação do nosso país. É uma alegria quando eles chegam também, porque a gente sabe que eles vêm com todo o espírito de contribuição e isso é fundamental para que a gente tenha avanços nas políticas públicas. Tem chance de chamar o cadastro reserva todo? Estou negociando, isso é o que eu mais quero. O MDA precisa ter um quadro de servidores públicos da casa forte, porque é assim que a gente consegue estruturar políticas de Estado, né, para evitar justamente esse processo de desmantelamento. Eu fui do MDA, né, no governo da presidenta Dilma, tive a satisfação de trabalhar ao lado do ministro Patrus Ananias, e na ocasião o MDA era uma estrutura com mais de 1.000 servidores. Quando a gente retomou o ministério, que chegou o ministro Paulo Teixeira, e como ele gosta de falar, o seu Severino, que era o motorista, e aí de lá a gente teve que reconstruir todo o ministério, criar a estrutura, trazer os servidores de volta, e hoje eu tenho muita alegria de dizer que já somos mais de 400 servidores e servidoras, além de todo o corpo de colaboradores e colaboradoras. Estamos trabalhando firme para fazer a diferença, mas isso é insuficiente, a gente precisa sim, e estamos negociando para que os concursados também venham compor a nossa força de trabalho, porque a gente sabe que eles vêm com muita vontade
vontade de fazer a diferença e de contribuir com o governo do Brasil. Maravilha, ministra. Vamos embora para... Opa! Engasguei aqui um pouquinho, vou até molhar as palavras aqui. Opa, Secura pegou aqui. Vamos embora para Belo Horizonte, vamos para o jornal Goiânia. Vamos para o portal Mais Goiás, vamos com Felipe Cardoso. Ministra, nós ouvimos aqui da senhora diversas perspectivas positivas para todo esse segmento importante da economia brasileira, e a gente sabe que há, no Brasil como um todo, diversos debates e diversas linhas ideológicas que acabam sendo conflitantes e que muitas vezes, infelizmente, acabam impedindo o bom avanço desses programas. Eu queria saber da senhora, do ponto de vista mais de projeção mesmo, até porque novos governantes estão assumindo nesse momento, como é o caso aqui de Goiás, por exemplo, temos o governo agora do governador Daniel Vilela, que substitui Ronaldo Caiado. Qual a importância de se ter para um ministério como o seu a parceria dos estados para fazer com que essas políticas públicas cheguem à ponta e, consequentemente, tragam resultados concretos e resultados positivos a quem está lá na ponta e mais precisa dessa intervenção do Estado? Então, a parceria com os estados ela é fundamental. Felipe, de fato, nosso país é um dos grandes produtores de alimento do mundo, né? A agricultura empresarial ela dá uma excelente, importantíssima contribuição, e a agricultura familiar foca especialmente no mercado interno. Então, são atividades que são complementares. A agricultura familiar ela é hoje a principal fornecedora de alimentos no nosso mercado interno, ela tem uma importância muito grande, e a parceria dos estados é muito importante. Por quê? Porque nos estados, por exemplo, está a principal oferta de assistência técnica e extensão rural. São as empresas estaduais que hoje estão lá na ponta, levando o agrônomo conhecimento, trocando esse conhecimento com a agricultura familiar para que ela possa justamente escolher as melhores formas de produzir, a melhor tecnologia, o melhor insumo, né? E também fazer esse processo que para nós é tão importante, que é o processo de transição agroecológica. Então, nós contamos muito com a parceria dos estados nessa ação. E vários estados têm também uma atuação fundamental na estruturação produtiva das propriedades da agricultura familiar, apoiam a construção de agroindústrias, apoiam as cooperativas, e essas são ações também que se complementam com as ações do governo federal. Então, nosso entendimento é que, do governo do Brasil, e por isso que nós temos esses ministérios que trabalham juntos, é que a gente precisa olhar para o conjunto da agricultura brasileira, para o conjunto da população rural, e atuar com esse olhar amplo, reconhecendo o papel tão importante dos agricultores e das agricultoras familiares, e dando estruturação para quem ainda precisa mais. Maravilha, ministra. Vamos seguir, vamos para a Bahia. Vitória da Conquista, Rádio Band FM, Ana Carolina Bastos. Seu áudio está fechado, Ana Carolina. Pronto. Então, ministra, considerando a importância da agricultura familiar para o abastecimento e também para a economia regional, quais as estratégias do Ministério para ampliar o acesso ao crédito, assistência técnica e comercialização, especialmente para pequenos produtores do sudoeste da Bahia, que ainda encontram dificuldades para acessar mercados mais estruturados? Então, aí na Bahia é um exemplo de estado, né? A gente olha para a Bahia e fica impressionado com o conjunto de ações que o estado da Bahia tem implementado para impulsionar e fortalecer a agricultura familiar. E aí nós trabalhamos de forma muito próxima ao governo da Bahia nessas atividades que envolvem, né, como eu mencionei, o processo de compras públicas com PA, o programa de alimentação escolar, financiando essa compra de alimentos pelas escolas, né, uma ação muito importante do FNDE. Nós também temos uma ação que é complementar, que é de fortalecimento da assistência técnica e extensão rural. Assistência técnica e extensão rural na Bahia é uma referência, né, é importante falar isso. Nós entramos muito fortemente com a questão do crédito rural e agora ainda vamos ter essa ação complementar. Nós temos já hoje alguns programas que estruturam a produção, quintais produtivos, Terra à Mesa, que são 2 programas muito fortes e presentes no estado da Bahia. Agora, junto com Garantia Safra, vamos ter esse Terra à Mesa semiárido, que a gente está chamando, né? Que é projetos que, por meio das organizações da agricultura familiar, vão estruturar e dar força para a produção para que ela possa fazer
essa adaptação climática. E a comercialização vem junto, né? Seja o acesso ao mercado público, que a gente chama, né? Que são o programa de aquisição de alimentos e alimentação escolar, seja no mercado privado, com todo o apoio que nós temos dado no programa Mais Gestão, à estruturação das cooperativas, ao fortalecimento das cooperativas e a melhor gestão, né, desses empreendimentos solidários. Vamos para Belo Horizonte, dá tempo ainda. Vamos lá para o Jornal Diário do Comércio, Leonardo Leão. Então, ministra, você tem destacado, né, todas essas ações, né, que o governo federal vem tendo, né, para apoiar a agricultura familiar. E eu queria que você pudesse destacar, né, além do acesso ao crédito e à terra, quais são as principais iniciativas, né, do Ministério para estruturar, né, e aumentar a produtividade e a inserção comercial, né, da agricultura familiar, principalmente em mercados como o daqui de Minas Gerais mesmo. Então, são uma série de ações que eu estava mencionando, né, para a gente conseguir fazer a estruturação da produção. Eu já mencionei, né, envolve crédito, mas envolve também acesso a maquinários, implementos agrícolas. Isso é uma questão que perpassa toda a agricultura. Quanto mais acesso a maquinários, implementos, tecnologia em geral, maior é a produção e em uma área menor. Então, você também segura a necessidade de ampliar áreas voltadas para a agricultura no nosso estado, porque ela justamente consegue produzir mais num espaço menor, porque tem acesso à tecnologia. E esse é um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando e avançando firmemente com essas máquinas adaptadas à agricultura familiar. Isso em Minas Gerais ele tem sido um estado também pioneiro, porque tem uma organização da agricultura familiar muito forte, né? Uma base sindical muito forte. E aí em Minas, eu queria também ressaltar que nós temos feito um trabalho muito bonito na bacia do Rio Doce. Ali toda essa região tem recebido um apoio do governo federal como um todo, mas no âmbito do MDA, nós temos hoje um programa de transferência rural que paga o valor de um salário mínimo para todos aqueles agricultores e agricultoras que foram afetados por aquele acidente trágico, né? Enfim, o rompimento da barragem que vitimou tantas pessoas e que teve um impacto ambiental tão absurdo, né? Então, nós hoje temos um apoio bastante firme, envolve assistência técnica, assessoria independente, também envolve esse programa de transferência de renda e programa de retomada econômica. Então, são muitas ações chegando aí também em Minas Gerais para fortalecer a produção e a comercialização da agricultura familiar. Ministra, estamos na nossa retíssima final, mas vou chamar o Rio Grande do Sul, vou chamar a Rádio Oceano, Leonardo Galber. Ministra, além de melhorar as condições de trabalho, a mecanização ela também está aparecendo como um fator estratégico para tornar a vida no campo mais atrativa. Com o uso de tecnologia e mais eficiência na produção, se cresce também a discussão sobre o papel dessas ferramentas na permanência, principalmente dos jovens da agricultura familiar e nessa sucessão rural. A partir disso, a mecanização ela é uma estratégia para se manter esse jovem no campo? Então, a sucessão rural é um desafio da nossa sociedade, não só do Brasil, mas hoje posso dizer que é um desafio no mundo para a agricultura. E nós temos trabalhado com isso muito firmemente, porque a gente quer ver a juventude realizando seus projetos de vida também no campo e as juventudes da floresta e das águas também fortalecidas em todo o nosso rural. Para isso, nós criamos o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Lá tem um conjunto de ações que envolvem desde o acesso à terra. Então, o programa Crédito Fundiário hoje tem uma modalidade muito forte para que os jovens possam comprar as propriedades, por exemplo, as partes dos irmãos para fazer a sucessão rural, que é um desafio que hoje também existe. Além do crédito rural, nós criamos várias modalidades do crédito fundiário. Tem o crédito rural financiando a produção da juventude para que ela possa justamente ter autonomia econômica, alcançar sua emancipação no rural e realizar os seus sonhos, financiando projetos. E o que a gente mais vê é que os jovens querem ter acesso à tecnologia. E isso faz toda a diferença para ter a vontade de seguir na propriedade. Por isso que o financiamento da mecanização, da tecnificação tem sido tão importante. Eu vou fazer visita nas propriedades e vejo hoje, principalmente aí no Rio Grande do Sul, fiz uma visita, fui ver a produção do arroz agroecológico. E fiquei impressionada, porque além do acesso todo aos maquinários, hoje eu vi os jovens pilotando os drones para fazer a implementação dos bioinsumos na produção do arroz. Então é isso que a juventude precisa, né? Apoio para a produção, mas também todo o apoio para que eles possam ter uma vida
plena, uma vida com qualidade no rural brasileiro, com acesso à educação, saúde, conectividade, porque é esse conjunto de ações que criam as condições para a juventude sonhar e ficar no campo. Ministra, foi um prazer, viu? Obrigada, foi ótimo o nosso tempo aqui hoje, voou. Para mim, ó, nem vi passar. Quero convidá-la para estar sempre com a gente. Venha assim que lançar o Plano Safra, por favor, nos explicar, nos dar todos os detalhes e quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais. Quero agradecer, Karine, a oportunidade também de dialogar, agradecer todas as perguntas dos jornalistas que participaram aqui, de todos os ouvintes do programa Bom Dia Ministro. Dizer que hoje a gente ainda tem mais coisas para fazer, vocês ficam de olho, o presidente Lula vai assinar decretos de reconhecimento quilombolas, que é uma outra política muito importante, e juntos nós vamos construir esse Brasil dos nossos sonhos, um Brasil que é mais justo, que é mais solidário, que tem mais igualdade e oportunidades para todos. A gente quer um Brasil próspero para todo o rural brasileiro, para a agricultura familiar. Vamos juntos fazer esse percurso e conte comigo aqui nas próximas entrevistas. Com certeza. Então, hoje o presidente assina decretos de reconhecimento de titulação quilombola, é isso? Isso, ele deve receber hoje o governador de Sergipe para fazer essa entrega importante, reconhecendo mais territórios quilombolas. É uma grande alegria, Karine, porque nós já alcançamos o recorde em titulação e reconhecimento de comunidades quilombolas, foram 70 decretos, 50 títulos, e agora chegam mais comunidades que passam a ser reconhecidas, tendo seus territórios tradicionais garantidos para que eles sigam também na sua produção de alimentos e também, enfim, compartilhando a vida, fazendo essa reparação histórica tão importante para essas comunidades. É isso, e a agenda é o quê? 11 da manhã? Tá marcado 11 da manhã, mas é isso, né? A gente, assim, quem comanda a agenda é o Palácio do Planalto. Pronto, então por volta de 11, 11h30, a gente deve ter, então, essa assinatura aí dessa titulação, desse reconhecimento de terras. Dito isso, quero agradecer mais uma vez a ministra Fernanda Machiavelli. Obrigada pela gentileza da entrevista. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los sempre em próximas oportunidades. E amanhã tem de novo. Essa semana nós estamos demais, minha gente. Amanhã, às 8 da manhã, vou te esperar, porque a gente vai estar aqui com o ministro da Pesca e Aquicultura. Estará com a gente, então, a partir das 8 da manhã, a gente se vê aqui de novo. E daqui a pouquinho, o presidente hoje também está a todo vapor. Vai ter um anúncio de medidas econômicas do setor para habitação. Você vai ver aqui no Canal Gov. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau. Imagine você viver em um lugar onde a água sempre foi um sonho.